bem-vindos a mais um Ligado no Lance, hoje com a análise de Flamengo 3, Madureira 0, pela última rodada da fase de pontos corridos do Campeonato Carioca, resultado que deu ao Flamengo a 24ª Taça Guanabara e pela 9ª vez de forma invicta. 8 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 23 gols marcados e apenas um gol sofrido, uma campanha espetacular. E se você pegar apenas os jogos com o Tite, né, que foram 9, nenhum gol sofrido nessas partidas, espetacular mesmo a campanha que o Flamengo fez, quase perfeita. Se não fosse aquele pênalti cometido pelo Noga lá contra o Nova Iguaçu, poderíamos estar com resultado ainda melhor, sem sofrer gols. Antes de mais nada, eu quero pedir o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal do Covil Rubro Negro e, se você quiser, pode também se inscrever no clube de membros do Covil. Tem 3 planos aí para você escolher, aquele que se adequa melhor no seu bolso e nas vantagens que você quer ter aqui no canal. O plano mais barato custa R$ 3 por mês, é mais barato que um cafezinho, é mais barato que 1 quilo de açúcar, para você ter uma ideia. Então, uma contribuição que não vai te fazer falta no mês e vai ajudar bastante aqui no crescimento do canal. Agora sim, vamos falar dessa partida, como eu disse, né, última rodada da fase de pontos corridos, e o Flamengo chegou dependendo só de si, tinha um saldo de gol absurdo e terminou com 22 de saldo, não pode ser ultrapassado por absolutamente ninguém nos jogos desse domingo. Mas 63 mil torcedores no Maracanã, isso também tem que ser ressaltado. É um jogo que não valia quase nada, com muito calor no Rio de Janeiro, comecinho de mês, a nação foi lá e representou muitas famílias, muitas crianças, um sem número de crianças para recepcionar o time, então valeu demais a pena. Como eu disse, muito calor e o jogo começou meio morninho, né? As equipes tentando se poupar, 4 horas da tarde, um sol para cada um. O Flamengo até tomou a iniciativa no começo do jogo, mas só conseguiu marcar aos 19 minutos numa jogada pela esquerda que o Arrascaeta mandou mais um chutaço para abrir o placar e deflagrar mais uma festa da nação. A partir daí, o Madureira começou a se fechar um pouco, eles sentiram o gol, ficaram um pouco confusos, marcavam muito compactados, né, com o time inteiro. Em um dado momento, ainda no primeiro tempo, o Arrascaeta foi marcado por 5 jogadores do Madureira que estavam ali catatônicos, tentando parar o ataque do Mengão com o De La Cruz e o Arrascaeta jogando mais uma vez o fino da bola. Tivemos alguns desfalques para esse jogo, né? Entramos sem o Gabigol e sem o Wesley, indisponíveis por conta de pequenas lesões musculares, e o Gerson, que fez uma operação nos rins para corrigir um problema genético, congênito que ele tinha, e só vai retornar aos gramados daqui a uns 2 meses mais ou menos, mas está tudo bem com o nosso Coringa, agora é só a recuperação da cirurgia mesmo. O Tite colocou uma equipe bem próxima do ideal, a ideia era até escalar o Matheus Cunha, poupar também o Rossi, mas aí num gesto de união, 2 goleiros que estão brigando por posição, o Matheus disse, olha, não, eu quero que o Rossi quebre aí o recorde de mais tempo sem sofrer gols no Flamengo, pode deixar, professor, me escala aí numa outra oportunidade. E isso até acabou viralizando depois da partida, essa união entre os dois que estão brigando ferrenhamente pela posição titular e goleiro, só tem um, né? Outra mudança foi a entrada do Vinha, né, na vaga do Ayrton Lucas, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira, né, para 2 amistosos ainda nesse mês de março, vai lá para a Europa, vai jogar no Santiago Bernabéu, para você ter uma ideia, contra a seleção da Espanha. E o Vinha foi muito bem, né? Representou, mais uma vez entrou muito bem, não sentiu a pressão. O Bruno Henrique, apesar da assistência, não gostei muito do futebol dele hoje não. Entrou como titular também, pela ponta esquerda, e estava um pouco disperso, com muita vontade. Vontade não pode faltar e não falta no Bruno Henrique, mas estava um pouco afobado e não conseguia dar a melhor solução para as jogadas. Mas o Madureira é uma equipe muito frágil, não foi nem para a Taça Rio, com os resultados de hoje já está fora, vai ficar da 9ª posição para baixo, não vai ter absolutamente mais nada para buscar no campeonato. É uma equipe muito fraca, que estava sem treinador, teve nesse sábado o interino do interino, porque eles demitiram o técnico ao longo da semana e o interino escolhido estava suspenso, não podia ficar na beira do gramado. Enfim, muitos problemas com a equipe tricolor suburbana e o Flamengo não tem nada a ver com isso. No segundo tempo, eles sabiam da necessidade do resultado, né, por causa dos resultados que estavam ajudando a eliminar o Madureira de qualquer aspiração no campeonato,
partiram para cima e isso abriu espaço para o Flamengo sair no contra-ataque. Foi assim que o Flamengo conquistou o segundo gol, o Pedro num lance de rara oportunidade, uma inversão do zagueiro de um lado para o outro, o Pedro foi lá, interceptou, meteu a cabeça e aí foi brigar no alto com o goleiro e marcou um bonito gol, 2-0, já estava consolidada a vitória, o Tite começou a fazer algumas alterações, colocou Everton Cebolinha em campo, por exemplo, e aí num lance de falta pelo lado direito, lembrou muito o gol do Pet, sabe? Um pouquinho mais perto, mas a Lazico, Léo Pereira, o Carolino, foi lá e botou no fundo da rede, fechou o caixão, fechou o portal maldito. O último gol de falta do Flamengo, inclusive, foi no dia 29 de julho do ano passado, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, em que o Pedro acabou sendo agredido pelo preparador físico do então treinador Sampaoli. Ali acabou o nosso ano, abriu-se o portal do inferno, que foi fechado agora pelo Léo Pereira, o Carolino, inclusive foi chamado de Carolino pela nação no estádio. Ah, é Carolino, o pessoal gritando uma coisa maravilhosa, até mesmo na transmissão isso foi mostrado. Claro que foi um gol de rara felicidade do Léo Pereira, é um batedor de falta, legítimo batedor de falta, mas ele contou com uma ajudinha, né? O sol estava batendo bem no rosto da barreira do Madureira, estava na posição certa, no momento certo, e ele acabou fazendo um lindo gol, 3-0, Mengão campeão, com esses números que eu trouxe no começo do vídeo, é absolutamente incontestável. Agora a gente tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais nos jogos de ida e volta da semifinal. E contra quem serão esses jogos? Não sabemos. Muito provavelmente serão jogos nos próximos domingos, ou no domingo e no sábado da outra semana. Mas deve ser no próximo domingo, até porque há grande possibilidade de enfrentarmos um clássico, seja contra Botafogo ou contra o Vasco. Provavelmente vai ser o que se der melhor nesse domingo. O Botafogo tem um clássico com o Fluminense no Maracanã e na sequência o Vasco pega, se eu não me engano, a Portuguesa em São Januário. E aí o quarto lugar vai enfrentar o Flamengo sem a vantagem do empate. Isso dá uma tranquilidade para o Flamengo, porque o rubro-negro vai poder promover algumas alterações, não vai precisar usar 100% da sua potência e, como eu disse, vai poder jogar por 2 resultados iguais. Digamos que vença o primeiro jogo por 2-0, pode perder o segundo jogo por 2-0, 3-1 e assim sucessivamente, né? Não tem pênalti, não tem nada nessa fase do campeonato. Então, a Taça Guanabara serviu para isso, para hegemonia, para treinar o time e, aliás, time que vai se reforçar. Vem aí, depois de 5 meses de muita novela, Léo Ortiz está a caminho do rubro-negro. Números que agradaram o Flamengo, né? 7 milhões de euros fixos e, com todo respeito ao Bragantino, tá barato. Tá barato, a pedido original do Bragantino era o justo pelo Léo Ortiz, que na minha opinião é o melhor zagueiro disponível no futebol brasileiro, o melhor brasileiro disponível no futebol nacional e com valores pagáveis, né? 7 milhões de euros saiu barato em 2 prestações que o Flamengo vai fazer. E aí o Bragantino exigiu, bateu o pé em 8 milhões e meio de euros. E aí o Flamengo conseguiu negociar 7 milhões fixos e 1,5 milhão em bônus, ou seja, vai depender do que o time, não Léo Ortiz, o time conseguir. Não é como o contrato do Davi Luiz, que ativou uma cláusula de renovação pelo número de jogos que ele fez. É por título. Então, se ganhar a Copa do Brasil, vai morder mais uma ferpelinha. Se ganhar a Libertadores, aí mais um troquinho para o Bragantino, até o limite de 1,5 milhão de euros. Então, 8 milhões e meio de euros para um dos melhores zagueiros do futebol nacional, tá barato. Demorou muito a negociação, gastamos quase todo o nosso orçamento para reforços nessa temporada, mas valeu a pena. Então, meus amigos, vamos curtir essa semana, faça aí a sua festa. Eu não considero como título, mas é bom ganhar a Taça Guanabara 24 vezes, 9 vezes dela de forma invicta, bom demais, a fase do Flamengo é muito boa e que ela permaneça assim por muito tempo. Grande abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau, galera!